E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Mais um vídeo novo no canal do Cloud Talk. Hoje vamos continuar discutindo sobre temas de networking. E o que a gente preparou de tema hoje, né? Vamos abrir aqui o nosso PPT. Private Link Private Endpoint. Ah, com certeza você já ouviu falar desse tema, isso eu não tenho dúvida. Mas será que você realmente já explorou todas as possibilidades de Private Link Private Endpoint? Você realmente entendeu a implementação desse componente que é extremamente poderoso para a gente conseguir colocar não só soluções de plataforma que tem esse suporte de Private Link privado dentro da sua virtual network, mas também integrar parceiros de negócio? Então vamos dar uma olhada no que é o Private Link e o Private Endpoint. A gente já falou um pouco dele no canal quando a gente falou de soluções seguras, né? Que o conceito de Private Link e Private Endpoint. Então, antes da gente começar nosso bate-papo, né? Não esquecer aquela ajuda do canal, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, deixa um comentário de assuntos, temas, pô, ficou bacana, entendi, explora mais esse assunto, porque eu vou pegando esses feedbacks, vou trabalhando o conteúdo e vou trazendo conteúdo aqui para dentro do canal. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Resumidamente, o que é o Private Link e Private Endpoint? Essas duas tecnologias precisam trabalhar juntas. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para o Private Endpoint, né? Vamos parar aqui na apresentação. Private Link e Private Endpoint. Então, você tem dois componentes, né? Um componente que a gente vai chamar de Service Provider, que é o que vai prover o serviço de conexão, e você tem um serviço que vai consumir um lado cliente dessa conexão. Então, para que esses dois componentes possam conversar, o que tradicionalmente no plano de rede a gente executa? Eu fecho uma VPN, no caso do Azure, se os dois clientes estiverem no Azure, eu posso fazer um private peering e conectar essas duas VNets. Só que qual que é a estratégia quando eu faço essa conexão? Eu faço uma conexão de rede inteira, então eu preciso tratar firewall, eu preciso tratar diversos componentes de rede para poder interagir e proteger os outros sistemas que eu não quero compartilhar. Então, o Private Link é uma forma de você criar um canal seguro, né? Ou seja, eu vou expor um determinado serviço, então é como se eu criasse um barramento. Deixa eu ver, o meu Zoom tá aqui, tal, o Zoom tá conectado. Então, eu tenho lá o meu serviço provedor aqui do lado direito. No nosso caso, a gente vai ver que é um IS rodando um site. Então, ele vai prover o serviço e alguém aqui, né, do lado esquerdo nosso, pelo menos meu, vai consumir esse serviço. Então, eu preciso criar um canal de segurança. Então, imagina que o Private Link nada mais é do que um barramento de conexão. E o Private Endpoint? O Private Endpoint nada mais é do que você expor um ponto de conexão conectado a esse barramento que é o Private Link. Por isso, quando a gente fala dessa tecnologia, né, de Private Endpoint, ela sempre vai andar em conjunto com o Private Link. Então, quais são os cenários que eu posso utilizar isso, né? Um cenário muito comum que eu interajo com os clientes é no uso de soluções de software não, plataforma como serviço. Conectar um storage account, conectar um SQL Server, a gente vai ver que tem vários serviços gerenciados que já suportam Private Endpoint. Então, esses serviços, o que eles fazem? Eles dispõem de um Private Link com a tua instância e quando você cria o objeto do Private Endpoint, é como se você espetasse nesse barramento. Então, quer dizer, eu posso ter múltiplos Private Endpoints conectados no mesmo Private Link? Sim, posso. Se eu não me engano, lá na definição do Linux, acho que eu posso ter 1000 Private Endpoints conectados no mesmo Private Link. E qual é um dos cenários pouco explorados que eu queria trazer aqui para vocês? Justamente aquele cenário onde eu não estou conectando uma solução de IaaS com uma solução de PaaS. Mas eu quero conectar dois clientes que não têm conexão de rede entre eles. Por exemplo, eu não vou fechar uma VPN, eu não vou fechar um peering, né, de VNets, mas mesmo assim eu quero prover um serviço. Então, imagina que eu crio um grupo de APIs e eu não quero expor para a internet, eu quero ter toda essa comunicação privada. Eu posso fazer um private link e permitir que esses meus parceiros de negócio criem private endpoints conectados nesse link. Então, esse é um cenário muito pouco explorado, né? Eu vou até trazer um exemplo, né, do nosso Global Black Belt, né, o Daniel Mauser. Depois aqui, ó, eu tenho uma apresentação, né, o GitHub dele, que vai falar de um cenário bem avançado com HAProxy. Então, é esse cenário hoje, pessoal, que eu queria explorar com vocês. E para Private Link e Private Endpoint funcionar, né, a gente vai fazer aqui bem hands-on, a gente vai colocar essa implementação em funcionamento, eu preciso de três componentes, tá? São três pontos importantes. Primeiro, eu preciso configurar o Private Link.
Esse Private Link, ele tem um componente de NAT, ou seja, todas as requisições que estão chegando dos meus clientes, eu não preciso me preocupar com overlapping de rede, tá? Isso aqui é um outro problema. Se eu precisasse fazer peering ou VPN, eu precisaria garantir que todo mundo não tivesse overlapping, eu precisaria fazer NAT nos meus equipamentos de borda. Então, quando a gente já usa o Private Link, quem for conectar, veja que aqui está saindo da rede 10.0.0.5, mas para os meus serviços vai chegar como origem a partir do meu range de NAT IP. Então você vai ver que eu vou precisar configurar um endereço de IP nesse Private Link que eu vou pegar de uma subnet minha na minha VNet para poder fazer o NAT. O segundo componente, extremamente importante, o próprio Private Endpoint. Então eu preciso criar esse Private Endpoint conectado ao Private Link. E aí tem 3 formas de configuração para você aprovar de forma automática ou manual o Private Endpoint conectado no Private Link. E um dos componentes mais importantes, principalmente quando a gente usa soluções de plataforma, DNS. Então, ele está aqui no desenho em algum lugar? Não, acho que ele não está representado, mas ele é um dos componentes extremamente importantes na solução do Private Link e do Private Endpoint. Então a gente vai ver que o DNS é extremamente importante, existem regrinhas de zonas, de como eu configuro, e a gente vai fazer esse simulado aqui. Bacana, pessoal? Então vamos falar. Private Link e Private Endpoint. 3 componentes. O Private Link, Endpoint e DNS. Partiu o demo. Vamos embora? Então vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de configuração. Vamos apresentar o laboratório, compartilhando aqui minha tela. O que eu criei aqui, tá? Eu tenho 2 redes distintas, então a gente vai ver que eu tenho máquinas aqui na rede 10.230 e 10.110. Então eu tenho um web server, né? Isso aqui é uma máquina que está parada, não é pra gente. Então eu tenho um web server nesse IP final 132. E eu tenho 2 máquinas jump, né? Só para a gente poder conectar nessas 2 redes e a partir delas a gente fazer alguns testes. Então, vamos pegar essa nossa máquina jump aqui. Eu tenho um site que eu chamei de intranet, criei aqui uma determinada configuração. Então, quando eu estou dentro da minha rede interna, se eu chamar lá intranet.heroilab, que é onde eu estou resolvendo o meu DNS aqui, ó, bonitão, ó, eu estou lá no meu site da intranet. Se eu chamar o mesmo servidor web pelo IP, ele abre o site default do IS aqui. Isso aqui é para a gente depois falar um pouco de DNS, tá? Então isso aqui foi proposital. Imagina que normalmente a gente desligue a resolução por IP quando a gente não mapeia um host header. Então isso aqui é só para a gente ver o conceito de DNS mais para frente. Bacana? Então o que é o meu objetivo? É compartilhar essa minha intranet, né, esse meu portal, meu conjunto de APIs, whatever, o que eu preciso, com o meu parceiro de negócio. Então eu tenho aqui uma outra máquina que se eu tentar fazer um acesso, né, vamos pegar aqui o IP 10.110.032, eu não tenho conectividade com esse IP. Até se a gente pegar aqui as virtuais network, vou pegar aqui as VNets. Se a gente olhar aqui a questão de peering, tá vendo? Não tenho nenhum peering e não tenho nem gateway subnet nas minhas VNets. Então eu não tenho VPN, eu não tenho nenhuma forma de conexão entre esses 2 ambientes aqui, tá? Então, ó, ele pegou aqui, ele tentou abrir, não conseguiu. Vamos dar um ping. Vendo? Zero conectividade. Então, bacana. O que eu preciso, né? O que é um requisito quando a gente fala dessa interconexão de IAs? Eu consigo criar private links a partir de componentes que estejam expostos por um load balance. E um load balance ele tem que ser do tipo standard load balance. Então, se eu olhar minha lista de load balances aqui no Azure, eu já pré-criei esse ambiente, né? Então, eu tenho aqui um standard load balance. Ele é do tipo standard, tá? O SKU dele, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ele é do tipo standard.
Eu criei aí um back-end de uma máquina virtual para balancear a porta 80, tá? Não fiz nenhuma configuração de SSL, é só para a gente mostrar Private Link, Private Endpoint. Coloquei minha máquina de web server 01 lá, 132 rodando no back-end e até interno aqui na rede eu estou testando com o IP 132. Então vamos testar. Vamos aproveitar aqui intranet, na verdade, ó, aqui ele já está rodando até no 133. Então eu também consigo testar aqui, ó. Se eu bater no 133 sem informar um host header, tá vendo? Ele abre o site default igual eu tenho aqui do componente. E se eu já chamar o intranet, ele já está batendo no meu standard load balance. E da mesma forma, como eu não tinha conectividade nem com o 32, eu também não vou ter conectividade com o 33. Então, estamos totalmente isolados aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso preparar o lado servidor, né, onde eu tenho o meu Standard Load Balance e o web server, para ter um Private Link. Então, eu vou vir aqui no portal do Azure, vou chegar aqui, ó, Private Link Services, vou vir em Create. Esse meu ambiente, se eu não me engano, ele está na minha segunda subscription. Então, eu vou chamar de Private Link Demo 01. Eu estou na região de EastOS 2. Configuração de outbound, né? Ou seja, aonde eu vou conectar esse Private Link, né? Então, eu vou conectar ele nesse Standard Load Balance e nesse front-end IP, o 10.110.0.133. Esse é importante, eu posso ter um Private Link por front-end load balance. Então, eu não posso criar mais do que um Private Link para o mesmo front-end. Então, eu vou tirar a minha rede de NAT, vamos até duplicar a tab aqui. Porque eu já deixei pré-criado algumas subnets lá na minha Virtual Network. Vamos pegar aqui a Virtual Network. Então, na SDemo, subnets. Eu criei um bloco aqui, ó, de PS para poder usar, para poder fazer o NAT. Então, eu vou vir aqui na configuração, vou dizer que eu quero pegar a PE. Se eu vou ou não habilitar o Proxy TCP V2, então aqui é importante, se a minha aplicação não está preparada para lidar com o header do TCP Proxy 2, não habilita, porque senão vai falhar a comunicação. E aqui é uma forma, por exemplo, eu tenho NAT, então se eu tiver múltiplos clientes vindo de diferentes private endpoints, eu vou conseguir saber de onde está vindo? A resposta é não, porque faz o NAT, vai vir sempre da sua rede. Com o TCP Proxy V2, eu consigo ter essa informação, ele manda isso num header diferenciado. Então, por isso que quando eu habilito, né, essa funcionalidade do Proxy V2, a minha aplicação precisa estar preparada para entender header de Proxy V2, tá? De TCP Proxy. Então, não tenho essa configuração, não mexi com ela, então vou deixar desabilitado aqui. E aqui eu posso atachar, lembra, eu escolhi a minha VNet lá 1064. Eu posso, de forma dinâmica, eu estou, por enquanto, alocando um único IP. Mas se eu clicar aqui, eu posso ir até 8 IPs no NAT. Então, isso é para poder aumentar a minha escala de demanda. Ou seja, quanto mais usuários usarem o Private Endpoint, mais portas no NAT eu preciso para gerenciar todas as conexões. Então, eu posso ir de 1 a 8 IPs nesse bloco de NAT, nesse Private Link. Então, aqui eu não preciso, né, de muito, o nosso ambiente é pequeno, eu vou usar um único IP alocado, eu poderia pegar ele estático, né? Então vamos lá, se minha rede é o 10.110.0.64, então 64 é rede, 65 é gateway, o Azure pega o 6667, então meu primeiro IP disponível é o 68. Então eu poderia falar, não, todo NAT que vier dessa rede, porque eu uso ela para pegar IPs para outras coisas, eu estou fixando aqui que vai ser o 68. Então, tanto faz, deixar no dinâmico ou no estático, é uma configuração de preferência. O Access Security. Aqui é a forma que você vai permitir as conexões com o teu private endpoint, tá? Então, quem criar um private endpoint, como que esse private endpoint pode ser conectado ao meu private link? Então, você pode trabalhar no modo de Role Based Access Control, ou seja, o cara tem que ter permissão
no objeto para poder linkar e aprovar. Então, normalmente a gente está falando de mesmo tenant, pode até ser subscriptions diferentes. Aqui no meu caso a gente vai ver que cada um desses ambientes está numa subscription, então eu vou aprovar numa subscription diferente, mas o meu usuário tem permissão de poder fazer esse trabalho, né? Ou se eu vou restringir isso a uma subscription específica que vai poder fazer, ou essa terceira opção que ela é mais aberta, normalmente quando a gente fala de clientes que usam subscription, são ambientes diferentes, mas vão compartilhar esse tipo de serviço, eu preciso descer para essa opção de alias, onde o meu private link cria um alias. A pessoa, quando criar o private endpoint, indica: olha, eu quero conectar meu private endpoint nesse private link por aquele alias, ele é único, e aí eu vou lá e aprovo aquela conexão na subscription, né? Então existem esses diferentes cenários. Aqui pra gente, não é o foco agora falar de permissionamento, tá? A gente está mais preocupado em entender o private link e o private endpoint. Então eu vou usar aqui o mais cômodo para o meu cenário, que é usar a minha própria permissão dentro das subscriptions. Não quero fazer tag nesse momento, vamos dar um review e create. Legal de fazer isso agora é porque é bem rapidinho, né? Então a gente consegue provisionar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da parte de plataforma, e eu até separei aqui na documentação, acho que é bem interessante quando lê a parte de Private Link, né? Entender sobre disponibilidade das regiões, entender sobre o serviço, né? Aproveitar enquanto ele está criando lá, quais serviços suportam Private Endpoint. Eu acho que é importante entender uma diferença se o Private Endpoint é para Data Transfer ou Control Plane Transfer. Então, por exemplo, quando a gente fala de Storage Account, que vai ser o meu exemplo, o Private Endpoint é para você usar para a parte de data, você vai transferir dados efetivamente no Storage Account. Quando você fala, por exemplo, de um Private Endpoint no Data Factor, você não está trafegando dado, mas você está acessando o control plane do Data Factory de forma privada. O Machine Learning também tem essa característica. Então é muito importante você ler a documentação como aquele produto implementa Private Link e Private Endpoint, se aquela comunicação privada ela é para acessar dados ou se é para acessar o gerenciamento do objeto, tá? Então aqui você tem dizendo quais são os serviços, em quais regiões. Daqui a pouco a gente vai falar de DNS, cara, muito importante, e a gente vai entender bastante o porquê que a gente tem uma documentação só para explicar como funciona a DNS. A gente vai ver isso aqui na prática já já, tá? Então, enquanto isso, ó, meu private link já criou. Vamos abrir aqui o meu objeto. Então eu vejo que esse cara ainda não tem nenhum private endpoint criado. Eu venho aqui em NAT Configuration, ó, eu tenho um único IP de onde vai vir as minhas requisições. Então eu poderia adicionar mais um IP aqui, por exemplo. Ó. Vamos pegar de forma estática. Ó. Eu quero alocar o 69. O que ele está fazendo para mim aqui? Ó? Se eu olhar nas conexões da minha VNet, ó, ele está pinando interface NIC para consumir os IPs. Então é como se aquele meu private link estivesse consumindo interfaces. É onde, na hora que eu olhar o meu log do IS, eu vou ver que as requisições estão partindo a partir desses IPs. Tá? Então, bacana. Aqui eu posso alterar a forma de acesso. Aqui para a gente não é interessante. Aqui nas properties é somente informativo. E aqui eu tenho insights que eu consigo ter uma ideia de como está a minha configuração desse private link. Tá? Então ele vai carregar aqui, ó. Ele vai falar para mim, olha, esse private link ele se conecta a esse Standard Load Balance, e esse Standard Load Balance expõe em porta 80, que bate nesse back-end, e esse back-end é composto por um servidor web, tá? Então é legal que aqui eu consigo ter uma visão ponta a ponta sobre esse private link, tá? Então bacana, pessoal. Private link criado. É suficiente para o acesso? A resposta ainda é não. Eu preciso criar o private endpoint. Então aqui eu vou, como eu já tenho a própria permissão, eu posso vir aqui agora dizendo que eu quero ir lá na minha subscription 1, porque eu vou atachar um private endpoint na minha VNet que está o 230, né? Então, se não me engano, ela está aqui, então eu vou chamar de PE parceiro, EastOS2. Ele já pegou o tipo de recurso que é do tipo Private Link Services, tá? Daqui a pouco eu vou até abrir, vamos até pegar aqui, ó.
Vamos chamar private link. Porque existem tipos, né? Quando a gente vem aqui em private endpoint e eu peço para criar um private endpoint, vamos colocar aqui numa subscription qualquer, teste. O tipo de recurso que eu vou me conectar, tá vendo? Ele pergunta aqui para mim, ó. Eu tenho acesso, tá no meu diretório? Lembra das minhas permissões lá? Eu tô como um role base, então sim, tá no meu diretório, eu consigo enxergar. Ou se não, eu tenho que saber o resource ID ou o alias do objeto. Então vejam que na hora que eu faço o resource type, ó, todos os serviços que suportam private link, ó, estão aqui dentro. Então, como eu fiz um private link do tipo privado para parte de VNet, esse cara ele é do tipo private link services. Por isso que quando eu já cliquei lá no botão, ele já selecionou esse cara aqui para mim. Mas se eu vier pela console aqui do private endpoint, né? Vamos fechar esse wizard aqui. E eu vier pelo private endpoint e pedir para criar, ele vai abrir esse wizard normal, que aqui na parte de resources, eu vou ter que indicar para ele qual é o tipo do resource type. Opa, voltou à primeira tela. Que eu precisava acessar, tá? Então, bacana. Aqui a gente já escolheu o tipo Linked Services. Aonde eu vou colocar esse cara? Eu vou colocar lá na minha própria VNet, eu só tenho uma subnet, né? Então eu vou colocar lá nesse objeto. Não vou fazer integração de zona com Private DNS do Azure, tá? Então isso aqui é uma das formas que eu poderia fazer integração de DNS. A gente vai falar de DNS daqui a pouco, então não quero fazer integração para ele criar esse registro automático. Até porque a minha infraestrutura eu tenho DNS nas VNets, né? Então eu vou usar os DNS da VNet para isso. E aí, deixa no comentário, pô, explora mais Azure Private DNS. A gente faz um vídeo só para falar de Private DNS no Azure. Então, bacana, vamos criar o Private Endpoint. Se a gente olhar agora lá na outra VNet que eu tenho, vai aparecer um dispositivo conectado para mim daqui a pouco. Preciso ficar olhando o dispositivo conectado, porque na hora que eu tiver muitos aqui, não. A hora que o próprio objeto criar aqui, eu consigo visualizar o IP desse Private Endpoint, tá? Aqui, como o ambiente está bem pequenininho, a gente vai ver, ó, que ele vai atachar o 235, ó. Então, ele atacha uma placa de rede virtual usada pro Private Endpoint. E aí tem algumas discussões, tá? Em preview. Private Endpoint não aceita Network Security Group, não aceita o DR. Existem várias estratégias, como por exemplo, cria uma subnet só para os Private Endpoints quando você tem firewall, porque ele gera uma entrada na tabela da System Route de 1/32. Então ele pega aquele endereço do Private Endpoint /32. Já existe preview, né? O time de produto já colocou funcionalidades para eu poder corrigir, colocando NSG, colocando o DR. Existem estratégias de justamente, né, você colocar todos os private endpoints numa subnet, porque ali ele não bagunça a sua tabela de roteamento. Então, tudo que precisar acessar, e se você quiser passar isso pelo teu firewall, pelo teu NVA, você pode fazer a rota para aquele address space a partir das outras VNets, né? Então você não mistura o private endpoint na mesma subnet onde tem workloads, tá? Então existem estratégias. Para o vídeo não ficar longo, a gente pode fazer uma parte 2 para discutir um pouco dessas estratégias. Mas é legal, porque sempre vai bater essa pergunta, essa dúvida, mas e se tiver isso, eu consigo fazer? Sim, eu tenho bastante estratégia de fazer o meu private endpoint passar pelo meu firewall, apesar de não ser suportado, né, isso está em preview, usar o DR ou NSG no private endpoint. Então vamos esperar aqui ele terminar de criar o objeto. Normalmente, às vezes o objeto já está até funcionando, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos chamar o private endpoint. Ó, tá até respondendo já, ó. Tá batendo na página do default do IS lá da outra rede. Então, quer dizer, já estou tendo conectividade entre os componentes. Bacana. Então, enquanto ele está terminando de criar para a gente ver o objeto, vamos falar justamente, bacana. Eu chamei o IP, esse IP bateu na página default e eu não acessei a intranet. Lembra, o nosso objetivo não é acessar a página default do IS, eu preciso acessar a intranet, o CloudTalk intranet. Então, o que eu preciso fazer do lado desse cliente? Eu preciso corrigir a parte de DNS, porque nesse conceito do IS, se eu não passar o header do host, o host name do site, ele simplesmente não vai acessar o site default.
Então eu preciso vir aqui no DNS e não adianta colocar um nome padrão, um nome default interno da outra empresa. Então eu preciso literalmente, e eu já deixei até pré-criado aqui, ó. Eu tenho a zona Herói HQ, que é esse ambiente de cá. Então eu preciso criar uma Herói Lab. Vamos criar um novo registro A aqui, intranet. O IP do meu private endpoint. Criei. Agora, se eu chamar aqui no browser, acessei a intranet. Então veja que foi extremamente importante essa camada não só de conectividade, mas eu precisei respeitar o quê? O nome do site. Então isso é muito importante porque muitos componentes, quando a gente fala de plataforma como um serviço, eles são serviços multi-tenants. Então é muito comum o cliente assim, cria um private endpoint para falar para o meu storage account. Posso chamar o meu storage account por IP? Não, porque ele depende dessa característica de host header. Então, alguns componentes, por exemplo, o SQL, eu já vi o SQL funcionando, o SQLDB, né, sem precisar passar o nome da instância. Só que está fora do padrão. Só que tem serviços que não funcionam, então eu preciso respeitar essa camada de DNS. E a gente vai falar um pouco disso quando é serviços de plataforma. Ah, mas então quer dizer que eu vou ter que ter uma zona do meu parceiro dentro de casa? A resposta é sim ou não. Eu posso usar o Private Link também para resolver DNS, fazer um Private Link de porta 53? Posso, e aí eu posso fazer um Conditional Forward para conseguir fazer essa resolução. Eu gosto de uma estratégia, só precisa acessar o site da intranet. Vejam que eu precisei criar uma zona inteira. O que eu poderia fazer, tá? Eu vou deletar esse cara aqui. Vamos ver se ele já deletou. Não, acho que deu algum erro e eu não vi. Ele tá reclamando de propriedade aberta. Tá aqui. Existe uma estratégia muito pouco utilizada, que na hora que você vem criar uma zona aqui, ao invés de você criar, por exemplo, a zona Herói Lab, você cria o nome da zona com o nome do site que você quer chamar. Isso chama pinpoint. Então eu vou criar uma zona primária. A zona primária vai ser o nome inteiro do site. E aí lá dentro eu vou criar um registro vazio com o endereço do IP. Então se eu precisasse acessar qualquer outra coisa do endereço herói.lab, eu não teria que me preocupar com a zona. Assim, porque eu já resolvo o nome, se é um nome externo, sabe? Existem sempre algumas preocupações aí do pessoal de quando eu preciso puxar uma zona de alguma coisa para dentro de casa, tá? Então eu posso, por exemplo, fazer um pinpoint, que aí eu só resolvo o intranet Herói Lab, eu não vou ter falha de resolver outro endereço, ou seja, eu não conheço a zona Herói Lab, eu só conheço a intranet Herói Lab. Então eu posso fazer esse pinpoint aqui, ó, e continuar acessando. Isso aqui no DNS continua operacional. Lookup. Funcionando bonitinho. Nosso objeto aqui já até criou, então eu consigo ver o Private Endpoint, eu posso ver o DNS Configuration dele, tá vendo? Para saber qual é o IP dele. Não fiz nenhuma integração com zona de DNS do Azure, por quê? Poderia fazer uma Private DNS no Azure, linkar essa Private DNS, ou seja, não usar os meus DNS locais, linko ela na VNet e gerencio isso fora dos meus DNS. É um caminho. Então, deixa um comentário, Herói, fala mais de Private DNS Zone. A gente faz um vídeo só para esse cenário. Bacana, pessoal. Então, cenário bem interessante. Existem formas mais avançadas de usar isso? Sim, por isso que eu trouxe aqui, ó. GitHub do meu colega Daniel Mauser, então github.com/themauser, vou deixar isso lá no blog. Ele tem um cenário aqui, ó, olha que interessante o cenário dele. Ele está usando hproxy, ou seja, eles colocam um cluster de hproxy atrás de load balancer, apresenta isso com o private link e roteia do on-premise, ou seja, VPN, uma comunicação de ponta a ponta para outro on-premise. Só caiu aqui, não era para passar. Então, ó, que bacana. De on-premise ele está acessando recursos on-premise usando um proxy reverso e private link. Então, olha que cenário avançado, super interessante. E vai ter novidades de uso de Standard Load Balancer, vai permitir mais cenários. Poderia fazer o quê? Poderia subir um NVA que faz um proxy de camada 7
e publicar as minhas APIs, publicar outros componentes, eu colocar o meu Firewall na frente do meu APIM e publicar só o meu APIM para os meus parceiros, olha quanto cenário bacana esse Private Link, Private Endpoint no IaaS não libera pra gente. Bacana, pessoal? Então vamos falar um pouco do outro cenário, que é um pouco mais comum, Storage Account. Então, por exemplo, eu tenho um Storage Account aqui, o Herói Site, criei alguns containers, esse container aqui tem alguns dados, então bacana. Do ponto de vista de conexão, networking, eu estou deixando ele aberto para acesso externo, né? Então, lembrando, a gente já falou disso sobre acessos privados lá no vídeo. O All Networks não quer dizer que o Storage Account está aberto para o acesso, ou seja, eu tenho ainda a camada de autenticação. Então, se eu simplesmente pegar aqui no meu container, então, vamos pegar aqui o meu container teste, vamos ver o... Eu tinha deixado ele em anônimo, então esse cara aqui já não serve porque ele tá aberto, né? Justamente eu deixei ele aberto. Acho que o do VPN Logs eu não deixei aberto. Ó, tá privado, bacana. Então, se eu pegar um determinado log aqui, vamos pegar essa URL, eu jogar essa URL e tentar, tá vendo? Ó, eu não tenho permissão de abrir. Então, só para a gente separar, né? O Storage Account sempre tem as duas camadas. Eu tenho a camada de networking e eu tenho a camada de acesso, de autorização. Então, quando eu digo que o meu networking está em All Connections, o que isso quer dizer? Tanto o meu parceiro, e aqui eu já deixei pré-autenticado, né? Vamos pegar, tá vendo? Eu deixei um AZCOP aqui para fazer list lá no meu Storage Account, no container de teste. Eu já estou autenticado. Então, o que eu vou conseguir fazer? Eu posso ler o dado, ou seja, estou lendo o que eu tenho de conteúdo. E da mesma forma, dentro do meu escritório, tá vendo? Dentro do ambiente corporativo também consigo acessar, porque ambos estão autenticados. Poderia fazer algumas alternativas. A gente já viu que o Service Endpoint, eu poderia ligar o Service Endpoint, vir aqui na minha camada de firewall e dizer que eu quero o acesso somente de uma determinada networking. Então, para isso eu precisaria começar a fazer o quê? Eu precisaria começar a adicionar VNets, se eu tiver aplicações em diferentes VNets que acessam esse storage account, eu precisaria ficar controlando, e o acesso on-premise via VPN ou via ExpressRoute também não funcionaria. Então, o que eu posso fazer? Bacana, vamos fechar a networking aqui. Então, eu só quero deixar de redes selecionadas, não selecionei nenhuma virtual network, não liberei nenhum IP público aqui no firewall. A gente já viu que Trusted Service só funciona com network, o Service Endpoint, a gente não tem isso habilitado. Então vamos salvar. E enquanto a gente vai falando dos outros componentes, isso aqui com o tempo vai parar de funcionar, tá? Porque ele vai dar restrição de networking. É o tempo de aplicar a configuração. A gente já volta aqui para testar. Bacana. Então, o que eu faço para acessar o Storage Account, né? Isso aqui é extremamente importante. Vamos olhar o meu comando. Eu estou usando o AZCOP para fazer o comando de list e estou passando o endereço do meu Storage Account. Perceba que ele pertence ao domínio blobcorewindows.net e o nome do Storage Account. Se eu pegar esse cara aqui e fizer um nslookup, o que ele vai responder para mim? Um cluster de Storage Account que responde por esse IP52, que tem como alias o endereço do meu storage. Então, ou seja, é muito parecido com aquele conceito do IS. Então, qualquer alteração que eu faça de rede, de network, para falar de private endpoint, eu posso mudar o nome do storage account? A resposta é não. Eu sempre tenho que manter esse nome aqui, Herói Site Blob Core Windows.net. Agora a pergunta é, se eu chavear para Private Endpoint, eu tenho autoratividade para mexer nessa zona blob core windows.net mudar meu IP? Ou tenho alguma forma de fazer isso no Azure? A resposta é não. Por quê?
Na hora que eu ligo o Private Endpoint e a gente vai ver que tem a configuração de DNS, imagina que eu não tenha fechado o meu file. Eu quero que dentro de casa eu acesso privado, mas aquele storage que quem estiver fora acessa fora. Então, o legal do DNS é isso. Eu posso continuar tendo o cenário de lugares acessando privado pelo Private Endpoint e lugares que acessam. Então, o que a Microsoft fez? Vamos voltar aqui na documentação. Quando eu pego o Private Endpoint, existe a integração de DNS, existe toda uma documentação que explica sobre isso. Então, quando a gente olha os serviços, como por exemplo o nosso que é o de Blob, ó, Storage Account, Blob aqui, ó. O que a Microsoft fez? Ela pegou aquela zona pública e criou uma zona chamada privatelink.blob.core.windows.net. Qual que é o objetivo dessa zona? É que você crie uma réplica dessa zona, não uma réplica, você vai criar uma zona primária, ou seja, você vai ser autoritativo por essa zona, ou seja, você vai administrar os registros dentro dela, e toda vez quando alguém fizer aquela resolução de DNS do nome público e a zona e a máquina que está resolvendo aquele DNS resolve a zona do private link, ele vai acessar pelo private link. Então, ou seja, eu vou ter que criar no meu DNS local ou via Azure Private DNS uma zona chamada private link ponto o serviço. Percebam que todos os serviços aqui do Azure que tem suporte varia esse endereço, mas todos têm sempre essa mesma consistência. Vai ser private link e a zona daquele serviço. Então, por isso que eu preciso olhar essa documentação aqui de configuração de DNS. E aí existem várias estratégias aqui também que o pessoal já deixou na documentação de como trabalhar com as resoluções. Tá vendo que eu tenho vários cenários aí de DNS vindo do on-premise, vindo do Azure, fazendo forward. Então, existem vários cenários de implementação. Mas o mais importante aqui para a gente é entender esse conceito de eu não posso mudar o nome do objeto para resolver. Eu preciso trabalhar com a zona de DNS. E sempre quando a gente fala desse link, gera bastante confusão, principalmente para os administradores de DNS. Pô, mas eu posso ser autoritativo por uma zona que não é minha? No caso do Private Link, sim, ela foi desenvolvida pela Microsoft com esse objetivo. Então, não existe um problema de você, dentro da sua infraestrutura, criar essa zona primária, tá? Bacana? Vamos ver, eu já fechei lá o meu storage, então é bem capaz que a gente já tenha perdido. Ó, já perdi o acesso. Tá vendo? Tá dando erro de resposta, porque eu não tenho autorização para acessar de forma externa. Ó, os dois lados já perderam acesso. Então, como é que eu vou fazer agora para o meu ambiente on-premise recuperar o acesso, né? Vou vir aqui na mesma parte de network onde está Firewalls e Virtual Network, vou ver aqui, ó, Private Endpoint Connection. Vou pedir para criar um Private Endpoint. Eu vou chamar esse aqui de PE Storage. Eu uso a IST-OS2. Com qual recurso, né? Como eu já estou no Storage Account, veja que ele já marcou para mim, ó, que é do tipo Storage Account. A gente falou disso um pouco lá atrás, na hora da configuração. E aqui, no caso, eu quero só para o serviço de Blob. Se eu tivesse que fazer para os outros serviços, eu tinha que criar os Private Endpoints para o respectivo serviço. Aí, em qual subnet eu vou pegar? Eu vou usar a própria PE, onde eu faço o NAT, eu vou pegar outro IP disponível lá. Aqui ele está perguntando, você quer criar uma zona privada dentro do Azure para isso? Não, eu vou usar meu próprio DNS para isso. Então a resposta é não, não quero que você crie a zona e fique criando o registro automático para mim. Então vamos criar aqui o Private Endpoint. Eu já tenho adiantado aqui no meu ambiente, tá? No meu DNS local. Tá vendo? Ó? Eu criei uma zona primária Private Link Blob Core Windows.net. Deixa eu ver se do outro lado. Do outro lado eu não tenho. Pô, bacana. Por quê? Eu já quero mostrar uma falha de quando. Por quê? Toda vez que a gente for trabalhar com private link, isso tem que ser um trabalho normalmente gerenciado global dentro da companhia. Por quê? Não adianta só o meu projeto ligar o Private Endpoint, eu crio o DNS para mim. Porque se alguém depois decide usar o Private Endpoint e não integra com o DNS, vocês vão perceber que vai falhar a resolução. Então isso aqui é um risco, né? Ou seja, essa implementação precisa de ser muito simples, ela precisa ser planejada do ponto de vista da corporação como um todo. Não adianta simplesmente
um projeto usa e os demais, quando forem usar, não participarem desse planejamento completo. Ou seja, a estrutura de DNS tem que ser pensada assim, não só para o projeto que você está desenvolvendo. Então, eu já vi muitos projetos assim, resolvi para você, por exemplo, criou o Private DNS lá no Azure, aí depois dentro de casa tinha uma aplicação que acessava via internet, aí esse projeto andou. Muito lá na frente, um outro projeto chegou. Aí o que o pessoal de segurança falou? Não, a gente tem que ter só conexão privada, então vamos criar o DNS dentro de casa. Aí criaram o Private Endpoint, criaram o DNS dentro de casa. Funcionou, mas o que aconteceu? Parou o outro projeto. Porque dentro de casa, como eles não usavam DNS interno, eles só tinham esse Private Endpoint usando dentro do Azure, na hora que o outro serviço foi resolver o nome do storage, lembra que todos têm sempre o mesmo padrão? Blob Core Windows Net? Ele não achou a entrada na zona interna. Então o que aconteceu? A aplicação não resolveu o nome público e falhou a conexão. Então a gente vai ver que isso é extremamente importante para o nosso setup, tá? Então enquanto ele está fazendo aqui o processo, vamos pegar aqui o DNS de alguém que não tem a zona. Então vamos pegar aqui, ó, Herói Windows Net. Vamos ver se ele já criou a parte de DNS. Ó, já criou aqui, ó. Tá bonitão. Então o que eu tenho agora? Herói Site Blob Core é um alias para Herói Site Private Link Blob Windows Core. E esse Private Link Blob Windows Core é um alias pro nome do cluster. Então veja, eu estou numa rede que é aquele meu parceiro, que não tem a zona privada. O que aconteceu? Resolvi Herói Site Blob Core Windows Net. Ele trouxe Herói Site Private Link. Tenho essa zona? Não, não tenho. Então ele resolve para o nome do cluster de storage account e traz para mim o IP público. Então, nesse caso, se o meu storage tivesse liberado para acesso à internet, o cara do lado de cá não perderia o acesso do projeto, tá? Agora, o que acontece para o cara que está aqui dentro? Olha que interessante. Vamos aproveitar até pegar a linha do NS Lookup que está prontinha aqui, ó. Falha de resolução, ó, porque ele achou a resposta, ó, do Private Link, mas ele tem a zona e está vazia. Então percebam que ele deu uma falha de resolver o nome aqui. Então o que eu preciso fazer, né? Eu só preciso vir agora aqui, ó, Herói Site. New host, nome do meu storage, olhar para a configuração do Private Endpoint dele, lá em DNS Configuration, ó, o IP que ele pegou. Vou adicionar o host. Bacana. Agora aqui no prompt. Olha que legal. Resolveu com o IP interno. Então, bacana. Vamos tentar fazer o acesso ao Storage Account de novo? Olha lá que bonito. Estou acessando o Storage Account novamente. E se eu tentar fazer o acesso pelo IP, vai funcionar? Vou trocar o nome. IP lá privado 70, ó. Ele não consegue acessar. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Então, se alguém agora vai lá, vamos dizer, num portal e pega um outro storage account, vamos pegar aqui um caso XPTO. Vou pegar esse cara aqui que eu tenho. Olha, ele também tem uma pastinha de teste aqui. Vamos pegar esse caminho dele aqui. Vamos dar um lixo, eu já estou autenticado. Eu acho que essa conta só não vai ter permissão. Não, eu dei permissão. Tá vendo? Eu consegui listar os diretórios. Se por algum motivo, vamos dizer, alguém está trabalhando num outro projeto e você também interage com esse storage account por algum motivo. E aí o cara vem aqui em networking,
cria um private endpoint. Private endpoint. Vamos chamar aqui, ó, PE Storage 3. EastOS 2. O resource é esse storage account do tipo blob. A gente acabou de fazer essa configuração. Mas olha que legal, ele vai criar o private endpoint, mas ele vai fazer, por exemplo, uma private DNS. Vou deixar criar, ó. Vamos deixar criar a private DNS. Depois eu só quero revisar, porque como a minha máquina está dentro do Azure, eu vou criar a private. Provavelmente ele vai falhar porque acho que ela não vai estar linkada. Eu vou ver se ela vai linkar. Mas imagine se essa máquina estivesse num ambiente on-prime, se eu estivesse num ambiente que não está linkada com essa zona. Perceba que o outro projeto resolveu criar uma outra zona num outro DNS. Esse é o cenário, tá? Ele criou uma zona num outro DNS. Então vamos pegar aqui, ó, o herói site Angular, NS lookup. Ó, como ele ainda não criou os eles, tá vendo? Ó, ele está resolvendo o padrãozão. O nome do storage pro nome do cluster. Daqui a pouco ele vai criar o private endpoint, ele vai criar uma zona no DNS, então, ou seja, eu estou splitando a zona. Então, para aquele projeto vai funcionar, mas percebam, se eu tiver outros projetos que porventura estão consumindo também aquele storage account, perceba como foi uma movimentação não orquestrada, não pensada de forma centralizada e o DNS é um componente extremamente importante aqui, eu vou parar o acesso daquele storage account, que foi o que aconteceu nesse cliente que eu participei. Na hora que subiu a zona de DNS internamente na empresa, a outra aplicação parou, porque ela dependia da resolução pública e como os dois serviços estavam com o Private Endpoint ligados, isso é importante, né? O Storage Account precisa estar com o Private Endpoint ou o serviço com ele ligado para criar o alias do Private Link. Então isso é uma coisa bem importante para a gente só tomar cuidado aí, tá, pessoal? Então deixa eu só acertar aqui, ó. Já começou a falhar, ó. Porque, ó, ele já criou o alias e esse alias estou resolvendo meu DNS local. Então, ó, a partir desse momento, ó, a minha aplicação, que também dependia do outro storage account, passou a falhar. Ele ainda nem criou aqui. Ele está criando, ele vai criar uma zona, mas percebam que eu vou perder o acesso naquele storage porque eu não provisionei a estrutura de DNS, tá? Então isso tem que ser bem pensado e o uso de Private Endpoint, Private Link tem que ser central na empresa, tá? Bacana, pessoal. Acho que era isso. Acho que a gente conseguiu cobrir aí os dois cenários mais importantes. Eu vou colocar essas URLs, esses links de leitura. Tem muita informação aqui legal, bacana. Dúvidas, posta aí no comentário, a gente debate, faz um vídeo parte 2 com mais cenários. Não deixem de conferir esse cenário do Mauser aqui, que ele é extremamente interessante, né? De como usar Private Endpoint com Service Endpoint para outras soluções dentro de infraestrutura como serviço. Isso eu vejo muito pouco explorado. Imagina, eu chamo isso muito de redes air gap, né? Então, assim, você constrói, vamos dizer, um cluster de Databricks com Kubernetes, você faz todo um ambiente apartado, porque o consumo, ninguém precisa ter acesso ao teu Databricks, ao teu Kubernetes, às tuas APIs. Você só precisa expor um endpoint para consultar aquele monte de informação que é produzido ali dentro. Então, muitas vezes você não precisa integrar essa aplicação na tua rede. Você pode isolar, principalmente quando você tem conflito de address space, e você só faz o quê? Private link e private endpoint dentro desse cara. Uma outra coisa legal, né? Lembrei. Eu consigo explorar o private link dentro do meu ambiente. Se eu não me engano, eu deixei um Nmap. Acho que eu tinha deixado um Nmap aqui. Acho que eu tinha deixado um Nmap pra gente rodar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Senão a gente baixa na unha. Vamos ver. Isso é uma coisa legal. A pessoa pergunta muito: pô, eu consigo explorar a partir desse private service outros componentes? Ó, tá aqui, ó, o Nmap tá instalado, instalei na GUI. Então vamos pegar aqui, ó, o endereço IP do meu site, que é o private endpoint.
Vamos dar uma rodada aí, explorar o que a gente tem de conexão. Posso fazer um RDP? Consigo invadir a rede do parceiro, ser invadido por isso? Vamos rodar aqui um Nmap. Por enquanto, ele só achou o porta 80, que é o que está publicado no serviço. Tá fazendo scan lá, procurando. Por enquanto, só achou um serviço, que é o que está publicado. Porta 80 é um IS, fez todos os testes e foi somente isso que achou. Então a pergunta é: não, eu só consigo passar no private link o que tiver publicado no meu standard load balance. Só que era uma informação extremamente importante para a segurança aí. Bacana, pessoal. Então acho que a gente conseguiu explorar aí com bastante sucesso o nosso conceito de private link, private endpoint. Dúvidas, comentários, posta aí no vídeo, deixe seu comentário lá no blog e a gente faz mais aí um bate-papo sobre o tema. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de subscrever no canal, isso ajuda a gente. Deixa um joinha aí no vídeo e até a próxima, pessoal. Abraço, tchau, tchau.